pessoal. Agora são exatamente 2h08 da madrugada. Então, por isso, nós vamos falar de Conde Drácula e seus amigos, tá? Eu sei que eu trago bastante partida do Arlequine, gente, mas eu gosto muito. Eu tenho os dois volumes, né? Esse aqui é o segundo volume, o outro é o marronzinho, primeiro, uma edição maravilhosa da Solis, ó, em português. O que eu fiz, gente? Esse segundo volume, ele tem umas partidas um pouco mais técnicas, mais profundas, porque já tem as partidas dos mundiais, né? Do Arlequine contra o Oive, contra o Capablanca, né? Outras partidas muito famosas dele, aquela do canhão de Arlequine contra o Nizovic, né? Partidas muito famosas. E aquele primeiro volume, que eu também já trouxe partidas aqui no canal, inclusive tem uma partida contra o Levin Fish, acho que é a primeira partida que eu pus no canal. Primeira partida do Arlequine, lá atrás, acho que é o terceiro vídeo. A partida do Arlequine contra o Levin Fish, que ele entrega as duas torres e caceta o Levin Fish, o Arlequine era novinho, né? Então a primeira partida o primeiro livro é ele até se tornar o Arlequine que a gente conhece. Mas o que acontece, ó? Pra quem não sabe, gente, é assim que eu estudo uma partida, tá? É assim que eu faço. Eu rabisco mesmo, tá? É assim que eu gosto de fazer. O que eu fiz aqui? Como sempre, de costume. Primeira vez, quando eu pego um livro de partidas para analisar, uma partida de um livro, primeira coisa, eu passo os lances sem olhar a análise, sem nada. Eu só vou passando os lances, pimba, até o final. Passo tudo o lance para eu entender o que aconteceu na partida. Beleza. Depois eu pego, analiso ela, vou passando e lendo todas as análises do autor, né? Os cálculos, a análise dele. E por fim, quando eu gosto muito da partida, né? Pelo menos na maioria das vezes, eu abro o Stockfish ou o chess.com, o chess no celular e vou passando os lances na engine, tá? Vocês vão entender por que eu faço isso. Porque você vai vendo quais são os melhores lances, enfim. Essa partida, pessoal, é do torneio de Nova York, 1924. Inclusive, olha aqui, ele tem um livro sobre esse torneio, tá? Era um torneio que estava preparando eles. O Arlequine mesmo estava se preparando para enfrentar futuramente o Capablanca, que era o atual campeão mundial da época. E, se não me engano, esse livro, Nova York, 1924, são só partidas do Arlequine do torneio. Mas é um livro dele também, bem famoso. O Arlequine está de brancas e o Janowski está de pretas. Por que eu selecionei essa partida? É a segunda partida desse livro. Porque vocês vão ver como que o Arlequine conduz o ataque. Como que ele tinha um instinto assassino, cara. Porque não adianta atacar com uma ou duas peças, né? O Arlequine era um jogador de ataque, né? E ele vai jogar um peão-dama, mas vai ser uma partida bem agressiva. Então vamos lá, olha. D4 pelo Arlequine, é uma partida posicional, só que muito agressiva. Muito agressiva, tá bom? Cavalo F6 pelo Janowski, C4, D6, tá? Com ideia de E4, liberar o bispo e tudo mais. Cavalo C6 e o Janowski comete a primeira imprecisãozinha da partida, que inclusive foi a primeira imprecisão da partida anterior do canal, do vídeo anterior que eu mostrei para vocês, né? Do Tarras, que ele jogou um gambito da dama, o cara cometeu esse mesmo erro contra uma abertura de peão-dama. O cara me jogou bispo F5. Tá? É uma imprecisão, tá? Não chega a ser um erro crasso,
porque ele quer controlar aqui, né? Ele quer controlar e impedir o avanço de E4, tá? O Alekhine diz que seria melhor E5 primeiro. A máquina também concorda, tá? Porque ele fala assim, ó, se as brancas tivessem desenvolvido o cavalo do rei, né, seria um pouco melhor o bispo aqui. Porque veja que são duas peças controlando, né, lutando pelo controle da casa de E4. Agora, quando o Alekhine, as brancas já colocaram o cavalo da dama, o cavalo já começou a lutar por essa casa, então as pretas dificilmente vão ter o controle da casa, né? Mas não tem problema. E o Alekhine ele ainda deu até uma provocada, né? Ele fala assim, ó, o falecido Janowski certamente tinha grande habilidade na condução do par de bispos, mas não era um expert nas aberturas comparado com seus contemporâneos. Oh, meu Deus do céu! Oh, meu Deus do céu! E eu acho muito irônico que o Alekhine diga isso, que o Janowski era muito bom na condução do par de bispos. Cara, o Alekhine era triste, né, cara? Ele era terrível. Eu acho que ele falou isso de propósito, porque nessa partida o par de bispos do Janowski vai ficar preso aqui. Vai ficar uma merda. Ei, Alekhine, você não vale nada, né? Vamos lá. O Alekhine jogou G3, é o melhor lance, tá? As brancas aqui estão com 0.6, 0.7, 0.68, tá? É vantagem decisiva, uma leve vantagenzinha assim na abertura. Por quê? Ele diz que F3 ou até mesmo E4 direto já refutaria o lance do bispo. Só que, sei lá, porque ele pode tomar, né, com o cavalo retoma e bispo tomar e o preto ganha um peão, né? A não ser que tenha algum contrajogo aí em mente. Mas o que o Alekhine fez? Ele jogou o G3 porque ele quer jogar o bispo em G2, controlar a casa à distância e aí sim empurrar o E4. Veja que o E4 é um lance muito chato para as pretas, porque vai ganhar um tempo no bispo na hora certa. Então jogou um G3, o Janowski jogou C6, tá? Vai limitar um pouco a ação do bispo, né, do dragão aqui. Bispo G2 pelo Alekhine, cavalo de B em D7 para apoiar o E5 e veio E4, né? Quando vem o E4, bispo G6 voltou, cavalo de G em E2. E aqui um conselho, pessoal, às vezes a gente automaticamente acaba fazendo isso, né? Só que presta bastante atenção. Você tem dois atacantes no peão de E4 e você tem dois defensores, o bispo e o cavalo de C3. Quando você faz isso, o cavalo em F3, você interrompe a defesa do bispo. E aí ele vai tomar e você vai pendurar um peão, tá? Então, cavalo em cavalo em E2, tá? Por quê? Futuramente você tem até um F4 ou você pode jogar o cavalo em F4. E5 pelas pretas, né? Que é também evitar, né, o cavalo de vir para F4. E aí o Alekhine, ele quer desenvolver o bispo dele para E3. Só que olha só a diferença, né, do mestre para o amador. O mestre, ele quer desenvolver suas peças em segurança. Então ele fez um lance de profilaxia, né? Ele jogou o H3. Porque ele não quer desenvolver o bispo e levar um cavalo aqui em G4 ganhando um tempo no bispo. Então, o que ele faz? Ele joga esse lance, tá? Para ele poder jogar em paz e o cavalo não entrar, tá? Bom, estava se preparando para lutar com Capablanca, né? Não é à toa que ele tivesse uma sobrecautela aí.
E é o segundo, o H3 é o segundo melhor lance da posição, tá? E vamos lá. Dama B6 pelas pretas. Outro lance profilático, roque, tá? Porque veja que agora o seu rei está em segurança. E tem coluna propensa a abrir, ó, a coluna D, né? E lembre-se sempre disso, tá, pessoal? Vocês estão começando aí. O seu rei está seguro, o rei do cara está no centro ainda, abre. Joga lance de ruptura com o peão, abre o jogo, porque o rei do cara está no centro, o rei do cara vai estar no meio do fogo, tá? E aí o Janowski vai cometer um deslize meio que vai pisar na casca de banana, né? O lance aqui era bispo E7 e roque. As peças estão até que bem colocadas aqui. Pode começar um ataque na ala do rei e tudo mais, né? Aqui o rei está mais seguro, tá? Ou então, sei lá, poderia primeiro até, não sei, ganhar um tempo aqui, né? Perdão, que é um dama 6, né? Ganha um tempo no peão fraco e tudo mais. Mas o Janowski, ele fez uma merda. Jogou rocão. Primeiro que ele joga o rei dele no olho do furacão aqui, no ninho da égua. Porque veja que vocês têm que estar esperto com uma coisa. O Alekhine, as brancas, vai empurrar e vai abrir a coluna C, gente. Vai abrir a coluna C e seu rei vai estar bem em cima do olho do furacão, né? Então, para que fazer isso, né? E vamos lá. O que o Alekhine fez, visto isso, sem pestanejar? D5. Claro, né? A máquina não gosta muito, porque o Stockfish ele diz que a casa de C5 você dá a casa para o cavalo, né? Ele não gosta desse tipo de coisa. Só que eu achei interessante o que o Alekhine falou. Primeiro que ele evita as pretas de jogarem o D5, tá? E outra coisa, o que o cara viu? O Alekhine já está pensando no final. Eu falei isso numa partida do Bronstein, do Zurique 1953, que ele joga uma Benoni, que o cara já pensa no final. Por quê? Ó, o Alekhine pensou, quando trocar, abrir a coluna C, ó, o peão de D6 é um peão eternamente atrasado e fraco. Por quê? Não tem os peões amiguinhos para suportar ele, tá? Vai ser um alvo e quando esse camarada sair daqui, as brancas têm um peão passado, tá? Que é um forte candidato a vencer o jogo. Então, olha que bacana isso. Olha que bacana isso, né? O cara pensa lá na frente. Então, vamos lá. Visto isso, o Janowski, cavalo, jogou cavalo C5, me deu a casa, eu vou lá, né? Bispo vem para E3. C toma D5. C toma, tá? Você não vai me fazer uma coisa dessas, ó, tomar com o peão de E e abrir o bispão do cara, tá? Você vai abrir o eclesiástico, então você joga, você recaptura conforme o manual, tá? Mantém o bispo do cara fora de jogo com a mesma ideia, né? De deixar o cara com uma debilidade, no final atacar a debilidade. E aí, dama A6, tá? Por quê?
Vamos lá. Por isso, agora, antes de explicar o porquê desse lance aqui, do Genovski, vamos lá. Eu quero explicar para vocês a importância de colocar os lances na máquina. Porque veja só, o Alekhine diz o seguinte: aceitar o sacrifício do peão aqui, ó, tomar em B2, ele diz o seguinte: aceitar, abre aspas, o sacrifício do peão conduziria a uma posição claramente perdedora. Menos Alekhine, menos Aleca. Vocês vão ver, ó. Ele diz que isso aqui, conforme o cálculo dele, levaria uma posição claramente perdedora por conta de que ele calculou. Bispo toma, D toma, dama A4, dama B6, F4, G toma, E toma, G toma, etc. Mas a continuação da partida é da mesma forma, sem perspectivas. Então, o Alekhine diz que aceitar o sacrifício nessa linha que ele deu, que levaria a esta posição, palavras do Alekhine, conduziria a uma posição claramente perdedora. Agora, o que você entende por uma posição claramente perdedora? Eu entendo o quê? Se você joga na máquina e a máquina está dando pelo menos 3,8, 4 pontos de vantagem, né? Que é uma vantagem decisiva que a gente fala. Agora, até 3 pontos, 3,5 ali, gente, dá para virar, tá? Dá para virar, dá para o cara escorregar no sabão ali e você virar o jogo, tá? Dá para tentar equilibrar, enfim. Sabe quanto que a máquina, o Stockfish, dá para essa posição de vantagem para as brancas? 0,86, ou seja, é quase um ponto, é quase um peão de vantagem. Isso é longe de ser uma vantagem decisiva, tá? Uma posição claramente perdedora para as pretas. Então o Alekhine aqui ele estava emocionado, tá? Por isso que eu falo para vocês, gente, põe na máquina, tá? Ó, tava assim, vamos voltar aqui, ó, porque o que o Alekhine fez aqui, ó. Vamos lá. Olha o que a máquina dá que realmente seria bom, tá? Se você jogar na máquina, diferente do cálculo do Alekhine, tá? Diz que dama B2, F4 direto F4, dama A3, F5, bispo H5, G4, cai na Arca de Noé, cavalo toma, dama, tá protegendo aqui, tá? Evitando esse lance aqui. Aí sim, dá uma vantagem aqui de 1,80, tá? Quase 2 pontos de vantagem. Aí já é uma vantagem gostosa de jogar, tá? Mas, gente, fora isso não, tá? Então, por isso que eu sempre falo para vocês, ponha na máquina. Porque é normal, gente, isso não é nem por mal, tá? Que os caras fazem, porque antigamente eles iam pelo cálculo puro, entende? Eles não tinham Stockfish, eles não tinham Lila zero, eles não tinham nada disso, cara. Então eles iam na unha, entendeu? Então é normal esse tipo de coisa acontecer. Mas às vezes eles erram, né? O Stockfish ele calcula milhões de posições em milésimo, então é muito... o Stockfish não mente, tá bom? Então vamos lá.
Aí voltando, o que acontece aqui? Ó? O que está acontecendo? Veja que o peão de E4 ele está defendido uma, duas vezes. Está atacado uma, duas, três. Porém, esse cavalo está cravado pelo bispo, está cravado a dama. Então, quando o Janowski não entrou nesse tipo de complicação, ele joga dama A6, tá? Esse lance aqui não é muito bom, porque aqui a vantagem das brancas já vai para 2.6, tá? 2.59, então já é uma vantagem de quase uma peça. Porque ele descrava e agora esse cavalo volta à vida. Então, como agora você volta a ter 3 atacantes no peão contra 2 defesas, o que o Alekhine fez? Ao invés de jogar B4 direto, que é o lance que a máquina prefere, inclusive, ele fez um lance mais humano. Ele jogou F3 e reforçou o peão, reforçou o centro. Tá? Enfim, B4 é até melhor, mas ele fez um lance intuitivo aqui, né? Agora segurou a rapadura. Rei B8 pelo Janowski, B4, agora sim, e expulsou o cavalo do centro, né? O cavalo voltou para D7, porque até Voltaire voltava. E olha, veja aqui, cuidado, você não tem isso aqui, tá? Porque às vezes o cara fala assim, ó, não, eu venho, infiltro o cavalo aqui, depois eu vou dar um atacadama, enfim. Não faça isso, porque se jogar esse, o cara tem esse. Mas você fala assim, e mesmo que você fale assim, ó, não tem problema, eu ataco a dama, não ataca não. Perde o cavalo. O cara jogar um dama B3, sua dama tá atacada, né? Então a dama tem que sair. Obrigado, né? Aí, ó. Parabéns para você. Agora, você também não adianta tentar trocar, porque o branco continua bom, viu, cara? Porque você pode trocar, por exemplo, ó, cavalo toma, vai jogar um A3 e agora? Para onde que vai esse cavalo? Você entende? Vocês estão conseguindo entender? Ó, o cavalo não tem, agora não tem. Sacou o lance? E aí tá ameaçando o quê? Tá ameaçando jogar isso aqui, né? Em seguida, desse. E aí perdeu o cavalo, já era, né? Porque o cavalo não vai ter nem a primeira fila nem a segunda, porque as torres estão controlando, vai perder o cavalo. Então, sim, né? Toma cuidado com esse tipo de coisa. O que é melhor fazer? Voltar o cavalo, depois tenta realocar ele, né? Jogou A4, ataque da minoria, né? Na ala da dama. Dama veio para C4, tá? Que é melhor até jogar esse, porque a coluna está aberta, né, gente? Então vamos explorar isso. Mas, enfim. Jogou dama C4. E o Alekhine finaliza o desenvolvimento com dama D2, tá? A máquina aqui, inclusive, diz que esse aqui é bom, tá? Dama B1. E aí você joga depois aqui e o bispo aqui, a torre aqui. Só que o Alekhine, ele tá com calma, ele tá conduzindo, tá? Ele tá se planejando para atacar. Então ele jogou esse, tá? Dama D2, finalizando o desenvolvimento. Poxa, Hugo, mas o cara terminou o desenvolvimento da fase da abertura no lance 16. Gente, é normal, tá? Normal. Agora que ele terminou, conectou as torres, desenvolveu as peças. E às vezes você vai ver partida com abertura Rui Lopes, gente, que vai lance de abertura, lance teórico de abertura até lance 20, cara. Vocês pegam um ataque Marshall aí da vida, vocês vão ver.
E aqui a máquina já está dando quase 3 pontos de vantagem para as brancas. Lembre-se de uma coisa, ó, o material está igual, um peão para cada um. Não olhe isso daqui. Isso aqui, ó, quem saiu do jogo, saiu do jogo. Esquece isso. Olha a posição, tá bom? Olha a posição. Veja que você tem 2 palhaços, que não vale o que o gato enterra, os 2 bispos que não joga. Ó, as torres não estão conectadas. Esse cavalo tá triste aqui, né? A dama tá meio boba. E o Alekhine vai começar a conduzir o ataque. Então, poxa vida, como? Se o peão vale 1 ponto cada um, como que as brancas estão com quase 3 pontos de vantagem, de acordo com a engine? Por causa da posição. Então sempre olhe a posição, tá bom? Agora vai começar a vir chumbo grosso. Entregou o peão, o Alekhine. Só que o cara tomar esse peão aqui é um engodo, tá? Porque vai vir toda a força, todo o chumbo em cima da dama. A dama vai estar na mesma coluna que o rei, tá? Então veja que não é uma boa ideia. Mas o Janovski falou assim, ó, morto por 1, morto por 1000, vamos lá. Pagou para ver, né? E agora vem chumbo grosso. Olha que lindo esse lance do Alekhine. Ó, bispo por A7, cheque, que lance lindo, cara. Esse é um lance que você coloca na engine e exclama, né? Aquele que exclama 2 da brilhante. Por quê? Você fala assim, por que o cara entregou o bispo? Eu não consigo enxergar. Por que é tão brilhante isso? Pausa o vídeo aí. Pausou? Estou dando esse tempo para você pausar. Você que está iniciando. Você que já tem uma noçãozinha de tática, já viu o golpe, né? Cai no tático. A dama está solta aqui. A dama não tem defesa. Eu canso de falar. Peça sem defesa, motivo de tático. Então, se o rei toma, é um blunder, interroga, porque ele leva um cheque de cavalo com um descoberto na dama, vai perder a dama. Tá? Por isso que é um lance, esse bispo por A7 é um lance brilhante. O que ele fez? Rei A8 pelo Janovski, né? Torre de F, pau, na cara da dama. Dama A5, ameaçou o bispo. E o Alekhine aqui ele comete uma pequena imprecisão, tá? Que ele volta o bispo para E3, tá? Não é um erro, não é um erro. Porém, ele poderia ter voltado o bispo para cá, com ideias de dama, E3 e checkmate, tá? Tira essa dama daqui, ataca a dama, por exemplo, e na hora que essa dama sair, enfim, vai para cá, alguma coisa do tipo, você sempre tem esse tema. Então é um pouco mais forte do que... Cadê? Onde que tava, gente? Calma, a dama preta tava onde? A dama preta tava em C4, né? Não, calma lá. Deixa eu lembrar aqui, gente, que eu tô meio tonto. Dama em C4, tá, dá para B4, tá, pronto, tá assim, pá, veio pra cá, foi isso. Tá, tomou, tá, então ele voltou pra cá, o bispo voltou pra cá. Poderia ter fazer essa bateria, né? Mas vamos lá, vamos continuar aqui. Bispo voltou para E3, cavalo veio para C5, torre B5, ataca os dois. Essa dama tem essa casa, tem essa. Na verdade tem a casa de E6 também. Só que você tem que pensar o seguinte, para que você vai para essa casa, sendo que a hora que o cara passar o cavalo e mandar um bispo nessa diagonal, você vai ficar na cara do bispo? Então não compensa. O que ele fez? Volta a dama e
Continua monitorando aqui a situação. Voltou para C7. A5. Cavalo de F em D7. Tá? Vai tentar trazer a tropa e tudo mais. Aqui o Alekhine, ele fala, né? As pretas resistiram com um sucesso relativo ao primeiro assalto, primeiro ataque, mas na medida que as brancas vão atacar o rei adversário com todas as suas 7 peças, isso que eu falo, esse é o motivo de eu trazer essa partida para vocês verem a coordenação das peças no ataque. A gente não ganha atacando com uma ou duas peças, tá? Eu achei legal porque ele está atacando um roque grande. Dificilmente a gente pega a posição com roque grande, com rocão. Enquanto a ala do rei das pretas permanece sem desenvolvimento, ó, bispo que não joga, torre sem conexão, viu só? A vitória das brancas é apenas uma questão de tempo. Então vamos lá, ó. Cavalo C1 pelo Alekhine, com aquele plano, tá? Torre C8. Cavalo B3 quer trocar e tem um golpe aqui, tá? As pretas voltam o cavalo para A6, porque tem uma golpeta. Tem uma golpeta aqui. Se o cara me toma o cavalo, por exemplo, você joga um A6. Pô, vai entregar a dama? Vai. Cheque. Muito obrigado, né? Então, não vale a pena, né? Não vale a pena, não. Esse cavalão aqui é perigoso. Perigoso. Então ele voltou, tá? E o Alekhine encontra o melhor lance, que é cavalo A4, tá? Bispo E7, pensando que vai ter moleza, né? Que é moleza mastigar água, né, velho? O cara falou assim, ó, vou entregar a qualidade e tentar trazer outra torre e ter um contrajogo aqui na coluna C, né? Pensando que o boi foi dormir, mas o boi não foi dormir, não. Cavalo. B6. Cheque. Ele até diz, né? A crise. Deixa eu ver aqui, ó. Como é que seguiria aqui a partida, se tem alguma coisa legal. Porque tem muita linha aqui, viu, gente? Ó, pimba, pimba. Tá. Beleza. Então vamos lá. O que ele fez? O Janowski, ele não captura, tá? Ele não captura com medo disso daqui, ó. Ó, começa a ver uns negócios assim, sabe? E aí vai afastar a dama, depois vai vir torre, pode até sacrificar e vai levar mate, cara, porque a dama passa também. Então, assim, ele falou assim, ó, ele prefere entregar qualidade porque você entrega qualidade, mas você tem muito contra-jogo, tá? Então o que ele fez? Jogou o rei B8, tá? O que o Alekhine fez? Tomou de imediato? Não. Torre C1 na cara da dama, cavalo cobriu, cavalo D5. Agora, esse cavalo é o bastião, então, cavalo por D5, por C5, desculpa, e aconteceu o que a gente falou que ia acontecer. D por C5, peão passou. Futuramente, né? Passou. D por C5, e aí falou o quê? Vou aliviar, enfraquece, né? Ganha uma qualidade. Tomou a torre, torre retomou. Bispo F1, ameaçando ganhar o cavalo.
né? Dama D7, porque tá ameaçando o garfo, né? Tá ameaçando aqui e jogar o D6 e ganhar uma peça. Então o que o Janowski fez? Preveniu o garfo. Bispo bola 6 e C4 interrompe, né, a ação do bispo aqui na diagonal. E aí eu te falo, ó, as brancas levarão 2 peões, cavalo e torre, em conta de 2 peões e 2 cavalos. Só que na máquina, na engine, a vantagem das brancas aqui, gente, está em 9,79, quase 10 pontos. Isso aqui não é uma vantagem, isso aqui é uma palhaçada, cara. Isso aqui é uma tristeza para as pretas. E aqui ele vai perder esse peão de qualquer forma, tá bom? Porque mesmo que ele jogasse, por exemplo, talvez um bispo D8, atacando aqui, torre B2, mantém aqui e vai ganhar, ó, 2 ataques, não tem jeito. Mas, o que aconteceu? Ele jogou C4. Torre por C4. Torre por C4. Bispo por C4. E aí o Janowski falou assim, vou tentar o contra-jogo, vou tentar o esperneio, né? Dama por H3. Falou assim, ó, vou começar a tomar aqui, dando uns cheques no rei, vamos ver o que acontece. Gente, aqui, bispo por A6 já ganha, tá? Ó, bispo por A6 já leva mais um cavalo para conta, no bolso, tá cravado, né? Deixa dar cheque, troca, sei lá, ou toma aqui, se tomar ele vem com a dama, enfim, pode brincar aí tanto que quiser, tá? Mas o que o Alekhine fez? Dama G2. Dama G2. O Janowski falou morto por 1, morto por 1000, né? Tomou a dama, trocou, né, as damas. Bispo D8, ganhou um tempo, torre B2, tá? Vocês vão entender por quê. Torres, rei C8, e aqui está o começo do fim, né? Falou assim, ó, já tem um peão passado, então toma, peão toma. Ele queria esse cheque, né? Futuramente, então vocês vão entender, ó. Então toma, bispo B6, bispo G5, não pode trocar os bispos de jeito maneira, porque o par de bispo não ganha isso aqui, né? Mas enfim, mais de 10 pontos de vantagem não ganha nem a pau, mas é a única chance de esperneio o par de bispos. Torre C2, ele queria esse cheque, e aqui o Janowski, ele podia ter feito algo do tipo assim, mas ele voltou o rei para B7. E aí passou, né? D6, o Janowski jogou F5, mas depois que o Alekhine empurrou D7, as pretas abandonaram, tá? Abandonou. Não tem muito o que fazer aqui, gente, tá bom? Porque, poxa vida, o único lance bom que esse rei está cortado, esse rei não tem essa casa, tá? O rei está cortado, o rei não pode tomar o bispo, tá?
A única coisa que impede a promoção é esse bispo aqui. E mesmo assim, o único lance que esperneia mais para as pretas é jogar um F4. Tá? E vai levar esse daqui, ó. Torre C7, cheque. Rei A8. Sei lá, pode trocar aqui, ó. G por F, E por F. Torre A7, cheque. Tá até para ter um tático aqui, ó, Rei B8, por exemplo. Dá para ser até maldoso, gente, ó. Cai o peão. Agora você tem 2 peões passados. As pretas não tem nenhum. O que joga aqui, gente? Joga assim, H5. Tentar criar outro peão. Bispo A7, cheque. Olha só, que tristeza. Tem esse intermediário, né? E aí cai o bispo, né? Ataca esse bispo. Se jogar aqui, joga aqui. Fazer o quê? Aqui. Trocar? Sei não. Até pra trocar, hein, cara. Até pra trocar aqui, gente, ó. Ó. Sei lá. Não, aqui não pode fazer aqui, porque vai... Não pode, peraí. Joga aqui. O que vai fazer aqui, né? O que vai fazer aqui? Acabou o jogo. Não tem que fazer muito aqui, não. Então, bem triste essa partida. Mas vocês viram que tudo isso aconteceu porque as peças foram em coordenação em direção ao ataque. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa partida do Alekhine. Se vocês tiverem indicações de partidas, deixem aí nos comentários. Um beijo do magro.